capítulo de número 143. Não tiranizeis. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 33. E com muitas palavras e com muitas parábolas semelhantes, lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Aqui já mostra como Jesus se dirigia, né, às pessoas. Primeiro nós vamos ler, depois a gente comenta, como sempre. Na difusão dos ensinamentos evangélicos, de quando em quando encontramos pregadores rigorosos e exigentes. Semelhante anomalia não se verifica apenas no quadro geral do serviço. Na esfera particular, não raro, surgem amigos severos e fervorosos, que reclamam desesperadamente a sintonia dos afeiçoados com os princípios religiosos que abraçam, ou que abraçaram. Discussões acerbas se levantam, tocando a azedia venenosa. Belas expressões afetivas são abaladas nos fundamentos por ofensas indébitas. Contudo, se o discípulo permanece realmente possuído pelo propósito de união com o Mestre, tal atitude é fácil de corrigir. O Senhor somente ensina aos que o ouviam, segundo o que podiam compreender, entre aspas, essa frase. Aos apóstolos, conferiram instruções de elevado valor simbológico, enquanto que a multidão transmitiu verdades fundamentais, através de contos simples. A conversação dele diferia de conformidade com as necessidades espirituais daqueles que o rodeavam. Jamais violentou a posição natural de ninguém. Se estás em serviço do Senhor, considera os imperativos da iluminação, porque o mundo precisa de servidores cristãos e não de tiranos doutrinários. Emmanuel nos fala aqui sobre essa ideia que muitas vezes nós trazemos por estarmos na tribuna, estarmos no altar de uma cerimônia religiosa, sermos convidados a sentar na mesa de uma determinada sessão espiritual, ou sermos chamados na roda de um terreiro para trabalhar, e muitas vezes a gente acaba, sem perceber, né? Ou às vezes percebendo, consciente, vestindo um ego, um valor, como se fosse um privilégio. E aí nós começamos a exigir, cobrar, falar tudo, chamar a atenção das pessoas, como se fôssemos eleitos de alguma maneira por estar naquela posição. Então, ele está falando assim, não tiranizeis, é o tema. E aí está aqui uma coisa como Jesus conduzia. Marcos observou a maneira como Cristo, que é o exímio mestre nosso, conduzia a sua maneira de ensinar. Jesus tinha uma particularidade muito interessante. Ele dizia assim, e com muitas parábolas semelhantes lhe dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Vamos lendo e aí nós vamos comentar. Na difusão dos ensinamentos evangélicos, de quando em quando encontramos pregadores rigorosos e exigentes. Pregadores. Ou eu posso até colocar aqui não só os pregadores, mas trabalhadores das religiões. Semelhante anomalia não se verifica apenas no quadro geral do serviço. Na esfera particular, não raro, surgem amigos severos e fervorosos, que reclamam desesperadamente a sintonia dos afeiçoados com os princípios religiosos que abraçam. Não é uma ou duas vezes, nós encontramos muito mais em especial ao espiritismo e outras religiões espiritualistas,
Eu acredito, por ser as mais discriminadas, né, pela nossa sociedade, porque são mais novas no sentido de cultuarem no solo do Brasil, né, começar os seus cultos no solo brasileiro. Então, elas ficaram um pouco mais discriminadas, há pessoas que não, não se afeiçoam a ela. E outras denominações religiosas, já por ser mais antigas, né, elas são mais aceitas com facilidade. Então aqui ele fala assim, é normal que uma pessoa que trabalhe na Umbanda, na Quimbanda, no Espiritismo, em uma outra religião espiritualista, ela, com o tempo, venha reclamar com os demais, com a sua demais equipe de trabalho da casa espírita, do terreiro, da onde ela trabalha, que a sua família não aceita isso, não abraça essa religião, muitas vezes nem os acompanha ao ir naquela determinada religião. Algumas vezes são por discriminarem, outras vezes por não acreditarem, né? E outras é apenas por uma maneira diferente como a religião espiritualista ela ensina. Eu não sei se vocês percebem, mas existem algumas religiões que ela trabalha da seguinte forma: Deus, Jesus e os anjos que têm que fazer tudo por nós. As religiões mais espiritualistas, eles já mudam o foco. Quem tem que fazer por nós somos nós mesmos, a nossa reforma íntima, e esses guias, benfeitores, eles nos auxiliam. Compreenderam a maneira de abordar? Então, dentro de algumas correntes religiosas, basta você apenas pedir. Pronto. E pede e negocia. Em outras religiões, você tem que fazer por merecer. Tem que trabalhar. Tem que adquirir merecimento. Bom, daí algumas pessoas não se afeiçoam muito a essa ideia de que eu tenho que adquirir merecimento, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer por mim. Muitas vezes por estarem séculos e séculos reencarnando na religião que tudo só pedia, e que no máximo negociava o que nós chamávamos de promessa, é meio difícil passar por uma outra linha religiosa em que ele diz assim que muitas vezes você nem precisa pedir, que basta você já ter o merecimento e você adquire aquilo que você busca. Como também você já adquiriu, muitas vezes nem sabe, uma porção de coisas que você nem sequer pediu, né? Então, para uns, essa linha de pensamento que eu estou abordando aqui já é o suficiente para a pessoa falar, não me encaixei nessa filosofia, tá? E aí ele, continuando aqui, nos diz assim: discussões acerbas se levantam, tocando a azedia venenosa. Aí começa, muitas vezes, a criticar o parente, o familiar, começa a desafiar, começa a levantar assuntos como se fosse curiosidades e acaba em discussões. Continuando, belas expressões afetivas são abaladas nos fundamentos por ofensas indébitas. E aí, no meio disso, começam as brigas, ofensas, aquelas frases já conhecidas popularmente, e aí às vezes chateia um familiar, né? Por chamá-lo disso ou daquilo, e assim vai. Contudo, muitas vezes aí acontece que os familiares já começam a não quererem mais se encontrar,
não quererem mais estarem no mesmo espaço, né? Então, contudo, se o discípulo permanecesse realmente possuído pelo propósito de união com o mestre, tal atitude é fácil de corrigir. E aqui ele está fazendo um desafio para os discípulos que estão em sintonia com Cristo. Por quê? Porque a gente chega a pensar assim, e nesses momentos, como é que eu fico? Não é verdade? Como que eu fico numa hora dessa, em que muitas vezes os meus familiares não aceitam a religião que eu escolhi, a religião que eu frequento, a religião que eu acredito? E ele diz assim, olha, se você for um discípulo do Cristo, não se preocupa com isso. Isso é fácil de resolver, está dizendo assim. E vai falar agora. O Senhor somente ensinava aos que o ouviam. E aí ele coloca entre aspas assim, ó, segundo o que podiam compreender. Então, como Jesus era o mestre, ele mostrou para nós que nem tudo que ele sabia, ele ensinava. Existe um ditado que diz assim, o que um sabe, dois não sabe. O que dois sabe, três não sabe. O que três sabe, quatro não sabe. E assim sucessivamente. Porque quanto mais pessoas você fala, menos complicado e menos teorias que exigem estudo aprofundado. Fala mais superficialmente, quando for necessário citar, e também foca mais as premissas, as bases do ensinamento. Porque quando a gente entende quantidade, entende também falta de hegemonia nessa multidão, nessa massa. Então não adianta nós tentarmos puxar, ensinar conhecimento que o coletivo não tem. Desse pérola aos porcos e eles iam pisotear em cima. Não tem valor, não tem significado. Então nós tentamos sempre pulverizar as bases do conhecimento. Dessa forma, a multidão começa a se sentir, através da dúvida, da curiosidade, vão buscar o aprofundamento. Jesus mostra isso com muito exemplo da vida dele. Então, aqui, no próximo parágrafo, Emmanuel vai falar, ó, aos apóstolos, quando Jesus estava com os apóstolos, conferiu instruções de elevado valor simbológico. Nós vamos ver que os ensinamentos de Jesus com os apóstolos era um, com a multidão era outro. E aí ele diz assim, enquanto que a multidão transmitiu verdades fundamentais, básicas, mas importantes, através de contos simples, parábolas. Entendeu? Parábolas. E para mim, a parábola é uma das maiores e mais belas técnicas de ensino. Porque a parábola, se nós analisarmos, ela é um conhecimento que é encapsulado. Vamos imaginar assim que o conhecimento, a verdade mesmo, ela é colocada dentro da cápsula. Então, olhando para o remédio, digamos, para aquela cápsula, você vai encontrar só o envolto. Mas o que está dentro daquela cápsula é que realmente importa. Então, quando ele faz uma parábola, ele monta uma história com os costumes da época, com a cultura local, com a capacidade de trabalhar com sentidos figurados do seu conhecimento, do conhecimento espiritual que ele queria transmitir. Então, uma pessoa bem simples, ela conseguiria raciocinar sobre um ensinamento profundo, mas ela ficaria bem na superficialidade, pensando mais como uma parábola sendo uma história, uma historinha. À medida que o tempo foi passando, o homem foi evoluindo na inteligência, na tecnologia, na ciência, na espiritualidade.
E à medida que a gente vai evoluindo, nossos pensamentos também vão evoluindo. E quando a gente lê as parábolas, vai percebendo cada vez mais detalhes que nós deixamos passar. Cada vez mais detalhes, mais detalhes, mais detalhes. Até hoje, nós estamos lendo as parábolas de Jesus e estamos extraindo ensinamentos. É como se fosse um baú cheio de compartimentos. Cada vez eu abro um. Cada vez eu abro um e estou extraindo ali todo o conhecimento. Ainda não chegamos no final de todo o conhecimento transmitido por Jesus. No entanto, aquela parábola continua a mesma, há 2000 anos atrás. É nós que vamos nos munindo da capacidade de extrair conhecimentos dela. Ela continua aquela mesma história. E para os descrentes, os ateus, os que não buscam o conhecimento, leem aquilo ali e falam: isso aqui é ridículo, é uma historinha que não tem sentido algum. E é verdade. E ele está certo, parece mesmo. Porque, desde o princípio, a verdade seria escondida ou protegida dos orgulhosos, dos vaidosos, ou seja, aqueles que acham, existem pessoas que acham que sabem tudo. Não há mais nada para ensinar para eles. Alguns dizem assim: eu não preciso de religião. Eu sou a religião. Eu tenho a minha religião. Essa é a forma mais absurda de expressarmos a nossa ignorância. Ninguém é capaz de ser uma religião e nem de ter uma religião criada por ele. Religião são bases de teologia, de filosofia, bases morais, de ensinamentos morais e mais. Se ela for verdadeira, essa religião tem que haver uma revelação espiritual. Tem que ter uma revelação espiritual. Se não tiver, não é religião. É um pensamento seu, uma ideia sua, uma loucura da sua cabeça, tá? Então, quando a gente vê os momentos em que os acontecimentos ocorreram, sempre foi assim. A religião começa por alguém recebendo orientações transcendentais dos espíritos, dos guias, dos benfeitores, seja que o nome que for. E aí então começa a religião, tá? Então não dá para ter uma religião. Eu sou a religião não está comigo. Não, outra coisa. A religião tem que ter bases. Sabe, não dá nem de falar. Quer dizer, se eu fosse combater essa ideia, é a mesma coisa que dizer assim: ó, olha, eu não preciso estudar medicina. Não preciso estudar medicina, está comigo. A medicina eu já acredito, ela cura. Pronto. Aí já sai dando remédio, fazendo cirurgia. É um absurdo. E é por isso que quando nós temos uma religião, escolhemos uma religião, nós temos que debruçar em livros e estudar, se um dia quisermos compreender aquela religião a nível mesmo de tocar o nosso coração. Porque se a gente fica muito na superficialidade, a religião, dado um determinado momento, ela parece até perder sentido para tantas coisas que a gente vê no mundo. Então a gente tem que buscar o conhecimento, entender a maneira como a religião aborda e enxerga determinados desafios da vida, porque a nossa fé tem que ser fervorosa, aquecida, né? A religião não é um conhecimento estático, parado. Não. Os ensinamentos de Jesus não serviu para aquela época. Quando a gente lê, quando a gente estuda eles hoje, nós vamos perceber que eles estão atualizadíssimos. É para o dia de hoje, de agora. E se eu não estou conseguindo enxergar que os conhecimentos cristãos é para o agora, hoje, tanto quanto foi para 2000 anos atrás, eu não estou entendendo aquilo que eu estou estudando. Mas é atualizadíssimo. E a cada momento surgem novos desafios. O ser humano não para, né? Está sempre construindo coisas, inventando novas, e a gente está sempre naquela dúvida: como é que, aonde estaria inserido, de que forma está inserido o ensinamento do Cristo
para, por exemplo, a IA, a inteligência artificial. De que forma estaria inserido no ensinamento de Jesus? Como a gente lidaria com os robôs? Como a gente lidaria com a exploração a Marte que nós estamos querendo fazer? Já estamos fazendo, né? Então, tudo ela é extremamente atualizada. Eu não estou falando do Antigo Testamento. Quando eu estou falando aqui, estou falando do Novo Testamento. Antigo Testamento é uma história de um povo judeu, tá? Muito briguento, com um Deus, Javé, ou Yahvé, cheio de crises, guerra, morte, traição, loucuras. Que para nós, quando a gente vê a história de um povo muito conflitado, tá? Os judeus eram um povo muito briguento, eram um povo muito que guerreava demais, até hoje, né? E que tem aquela história de que eles são eleitos, aquelas coisas todas deles. E neste sentido, o Antigo Testamento é realmente um livro de história daquela época, do que aconteceu. Nem é muito utilizado para nós. Eu vejo muita gente pregando no Antigo Testamento, o esforço que estão fazendo para tentar trazer regras, normas e alguma coisa daquela época para essa. Mas quando a gente pega o Novo Testamento, que é quando Jesus nasce, a partir dali nasce o cristianismo, aí nós vamos perceber que não precisa fazer muito esforço, não. É a história da paz, do amor, da evolução, da vida infinita depois dessa vida material. É sobre o perdão, contra a violência, etc. É completamente diferente. Quem estuda o Antigo Testamento e o Novo Testamento dá a impressão que existem dois deuses. Um Deus do Antigo Testamento, que elegia um povo, né? E vivia em guerra, elegendo dominadores, guerreiros, e existe um Deus de Jesus que não guerreia, que não mata, que não tem violência, que quando lhe bate numa face ele dá outra, que ele perdoa 7 vezes 77, ele não pune, ele não castiga, ele não julga, é completamente outro Deus. Esse é o nosso Deus cristão, o Deus que Jesus nos trouxe, não o Deus que Moisés nos trouxe. A história do Antigo Testamento é o monoteísmo. A história do Novo Testamento é a história cristã de um Deus maravilhoso, fantástico. São coisas diferentes. Tá? E aqui ele diz assim, ó. Então, aos apóstolos, Jesus conferia instruções de elevado valor simbológico, enquanto que a multidão transmitiu verdades fundamentais, através de contos simples, parábolas. A conversação dele diferia de acordo com as necessidades espirituais daqueles que o rodeavam. Jamais violentou a posição natural de ninguém. Por isso, existem duas coisas que nós cristãos, no caso, quem é espírita, não deve fazer. Primeiro, discutir religião. Não se discute religião. Tá? Principalmente com alguém que não a conhece, que não conhece a sua religião. Aí é pior ainda, né? Agora, vamos ver a... Mas, Guto, e o proselitismo? Espíritas não fazem proselitismo. O que é proselitismo? Ficar convertendo pessoas, trazendo pessoas para a religião espírita, ficar debatendo pessoas, convencendo elas que é a religião espírita que está certa, que é verdadeira, que vai para o céu. Essas coisas não existem para o espírita. E temos um porquê. Primeiro, a religião espírita, diferente de muitas religiões, ela não se enriquece mais com o número de adeptos.
porque não existe pagamento, não gira dinheiro na religião espírita. Então, se tem 10, 20 ou 1 milhão de pessoas, é tudo a mesma coisa. Algumas religiões já sobrevivem dos donativos, das doações dos seus fiéis. Nesse caso, para elas, importa o ganho de mercado. Quanto mais adeptos, mais ela arrecada, mais rica ela se torna, né? E pode colocar muita gente, pagar, né? Muita gente para lá, para auxiliá-la. A doutrina espírita, o espiritismo, não tem essa maneira de atuar, tá? Não se cobra nada que é feito no centro espírita, não se vincula dinheiro a absolutamente nada. Então, por que não tem essa necessidade? Geralmente, todo espírita tem o seu trabalho, e é do teu trabalho que ele ganha dinheiro. A religião é um exercício livre dele, por livre e espontânea vontade. É um ato de doação. Ele estuda porque ele quer aprender, e não porque ele quer se promover dentro do espiritismo. Não tem cargos especiais dentro do espiritismo. Não. A palavra, quando diz médio, é só para significar que uma pessoa tem mais sensibilidade que a outra. Mas o médium não é mais bem visto, nem mais evoluído que qualquer pessoa dentro do centro espírita. Então, todos são iguais dentro do espiritismo. Então, não existe essa necessidade de angariar adeptos, né? Nós precisamos fazer um marketing, uma propaganda, comprar um canal de televisão, pedir no canal de televisão tantos R$ 1.000 para pagar propaganda, seja o que for. Não tem isso, tá certo? Que mais? Então, e Jesus não violentava absolutamente ninguém. Se você, como ele tinha nascido e ainda não tinha inaugurado o cristianismo, porque só depois que ele morre que inaugura o cristianismo, então todo mundo, quando ele chegou no mundo, ninguém era cristão, né? Geralmente eram os hebreus, que eram mosaicos, romanos e outros. Então, a maneira que Jesus tentava ensinar era sem ferir aqueles que vieram da religião mais antiga, do mosaísmo, em contato com Yahvé, Jeová, que era, na verdade, não era o Cristo, né? A gente vai perceber que não era o Cristo que estava ali, porque nós não vemos Jesus ensinando isso a ninguém quando ele esteve conosco. Era, sim, um espírito evoluído em algumas circunstâncias, em outro demonstrava nem tanto. Quando ele punia, quando ele castigava, quando olho por olho, dente por dente, né? Quando aquelas coisas mais estranhas aconteciam, né? Quando ele escolhia uma determinada pessoa e as escolhas vinham de acordo com se ele era uma pessoa dotada da capacidade, da habilidade de governar exército, de matar, de guerrear. Quem tiver curiosidade, leia o Antigo Testamento, vai compreender o que eu estou falando. Já o Deus Jesus era completamente diferente disso. Então o Cristo não ensina nenhum ato de violência. Nenhum. Nem para se defender. Ele mesmo. Tá bom? E ele então ia ensinando a verdade naquele povo, que podiam muitas vezes brigar contra ele, a opinião dele, né? Porque imagina, ele chega e diz assim: perdoai até 7 vezes, 77 vezes. Olha, eu penso alguém ouvindo isso, vindo de uma religião mosaica, que não existe esse item de perdão, tá? Há muitas coisas que Jesus... Mas ele não discutia, ele ensinava. Quem quisesse ouvir, ouvia, refletia, né? Falava de um Deus de muito amor,
um Deus de muita paz, que todos somos iguais. Imagina você ser um judeu, né, na época, está sentado ali na multidão e o Cristo chega e diz que todos nós somos filhos de Deus. É chocante, porque os judeus acham que ele é uma raça privilegiada, a raça escolhida por Deus. Os demais a gente não sabe quem criou. Porque se Deus escolheu uma raça, então quem criou o restante? Certo? E aí Jesus vem e fala de todos iguais, pelo direito de todos iguais. Inclusive foi o primeiro feminista de toda a história da humanidade, porque foi o primeiro que defendeu a adúltera de ser apedrejada. E mostrou para nós como conduzir aquela situação, né? Para a gente não ficar julgando, sem olhar primeiro para nós mesmos, nossos próprios erros. Então ele mostrou isso para nós. Quer dizer, não havia diferença entre mulher, não havia diferença entre homem, não havia diferença entre baixo, médio, gordo, em raça, não havia absolutamente nenhuma diferença para ele. Era um Deus totalmente diferente. E Jesus, ele nasceu numa família judaica. Ele frequentou a sinagoga, ele era judeu, mas mostrou que estava na hora de mudar, ampliar a visão. Esse é o grande problema nosso, da humanidade. Quando nós enraizamos uma cultura, um costume, quando nós enrijecemos o conhecimento sob o título de verdade absoluta e imutável, é difícil aquilo evoluir. Aquela teoria fica cristalizada. Ela não se atualiza, ela não cresce, né? Então, e o judaísmo tinha essas ideias muito focadas, né? Já pela maneira deles serem. E tudo acabava em castigo, ou em punição, ou uma liberdade plena. Ou é o céu ou é o inferno. Quando eu estou falando isso aqui, vocês devem estar pensando assim, quando você fala de uma visão de Jesus, não nos parece muito com visões evangélicas. Pense se parece. Católica romana. Pense se parece. Não, qualquer religião que nos ensine punição, castigo, não é aquela que veio do Cristo. Qualquer religião que nos ensine céu e inferno, não é a religião que veio do Cristo. Na casa do meu pai, eu vos prepararei muitas moradas. Qualquer religião que venha nos dizer que ele vai voltar com um exército, já falou a palavra exército de anjos, Jesus não trouxe nem, ele nasceu numa manjedoura, ele não governou nada, absolutamente nada, vai voltar com um exército. Eu me pergunto, esse exército vai fazer o que com nós? Massacrar? Bater? Humilhar? O que eu quero? Um exército? E ainda pior, de anjos, pelo amor de Deus. Se anjo não é capaz de amar os seres mais inferiores como nós, ainda vai vir com espada e escudo, para quê? Não tem sentido. Seria como um pai e uma mãe pegassem uma espada e um escudo e fosse para cima das crianças, dos filhos. Qual é a possibilidade de uma luta leal, justa? Nenhuma. Né? Seres vindo, ainda mais, em tronos de ouro, de diamante e de pedras preciosas. Aí entra um problema que eu brinco com as pessoas. Aonde que esse céu está roubando o nosso ouro, hein? Estão levando o ouro da terra, do diamante, as pedras. Porque, gente, esses tipos de minerais tem aqui na Terra, no planeta Terra. A ciência já encontrou até como eles se formam.
Nós podemos produzir diamantes falsificados. Nós podemos produzir ouro falsificado, né? Agora vai dizer para mim que no céu tem ouro, tem pedras preciosas, tem coroa, tem tronos. Veja como nós também, há muito tempo atrás, enraizamos cultura, visões, entendimentos que nem Jesus conseguiu quebrar isso de nós. E trazemos isso a um ranço dentro de nós. Seremos julgados. Veja, seremos julgados por um Deus que nos ensinou através de Jesus a perdoar e a nunca julgar. E ele vai quebrar o próprio ensinamento dele. Então, é importante nós entendermos isso, porque agora nós conversando sobre isso, abrir um pouco a nossa cabeça. Existem diversas religiões, e as religiões, cada um tem o seu nível de ensinamento. É aquela que tira um ensinamento e ensina ao povo. Outra não vê aquele ensinamento, vê de uma outra maneira, extrai outra diferente e ensina ao povo. Então são métodos de aprendizado. E nós vamos nos afeiçoando a uma religião X ou Y de acordo com como nós compreendemos também o mundo. Então, não estamos dizendo aqui que as religiões são problemas. Elas devem existir. Elas cumprem o papel dela. Mas é importante eu entender que a partir de um determinado momento em que eu vou aprendendo, é natural que aquela religião a qual minha família está totalmente satisfeita nela, está atendendo às necessidades da minha família espiritual, não vai me atender. Eu estou no meio da minha família, eu não sou a ovelha negra. Eu sou aquele que nasci e que pretendo encontrar a minha relação com Deus através de uma outra religião. E aí a gente recebe muitas vezes aquela ideia assim, mas aqui nós somos todos luteranos, ou nós somos todos católicos, ou nós somos todos espíritas, ou nós somos todos candomblé, né? Ou umbandista. Pode até ser a grande maioria, mas vai nascer sempre, em toda família, vai nascer um diferente para fazer a família raciocinar, acordar, despertar que existem outras religiões tão boas que ensinam coisas diferentes e assim vai indo. Faz-se necessário isso. E aí ele diz assim: jamais violentou a posição natural de ninguém. Então, se eu tenho um filho em casa, minha família é espírita, meu filho diz, eu vou ser budista. Tudo bem, é a escolha dele. Se ele levar a sério o budismo, vai evoluir, vai crescer. Taoísta, islâmico, pode, fique à vontade. O que você não pode é ficar sem nenhuma religião. Daí é o papel dos pais, né? Filho, você não precisa de 2, 3, 4, 5 religiões. Porque não é igual canal de televisão. O que você precisa é de uma religião. Aprofunde nela. Debruce nela. Ah, e se eu descobrir que ela não é a minha religião? Pula, vai para outra, vai em busca, sai em busca. Busque. Deixe. Porque o problema não é nós entrarmos na religião. Isso é fácil. O mais difícil é a religião entrar em nós. Isso é que é difícil. Então, e a maior herança que os pais podem deixar aos filhos é uma religião. É aquele ditado que diz assim, meu filho, errei muito, não sei de muita coisa na vida, não sou o expert da vida, das filosofias do mundo. Mas uma coisa eu posso te dizer, foi nessas portas que eu bati quando as coisas apertaram para mim neste mundo. Foi aqui que eu busquei força, foi aqui que eu alicercei minha fé, foi aqui que eu busquei esperança. E isso é o que eu te dou. O mesmo caminho, a mesma porta
que eu experimentei. Mas se lá na frente não for isso que você quer, eu compreendo perfeitamente. Mas é o que eu posso te dar, é aquilo que eu experimentei, aquilo que eu sei que funciona e que funcionou para mim. É isso que eu te dou. Porque bens materiais vão se perder. Mesmo que não se percam, até para administrá-los no sentido de evolução espiritual, ele também vai precisar de uma religião para saber usufruir de forma espiritual dos bens materiais. Senão ele vai se afundar também. Então, o mais importante, a herança mais importante que podemos dar aos nossos filhos é a religião. Continuando. Se estás em serviço do Senhor, continuando, se você está a serviço do Senhor, considere imperativos da iluminação, porque o mundo, olha só, precisa de servidores cristãos e não de tiranos doutrinários. Então, essa ideia de religião perseguindo religião, punindo religião, guerra religiosa, não é possível. Não é possível. Todos, antes desses títulos que a gente tem, dessas bandeiras religiosas, todos nós somos cristãos. Hoje nós temos, só no Brasil, mais de 10 mil denominações cristãs. É a igreja. Eu fosse conhecer uma por dia, passaria 10 mil. O ano tem 365, levaria anos e anos para eu conhecer todas as religiões cristãs. Não estou falando do budismo, confucionismo, islamismo, etc. Tá? Não estamos falando desses, não. Então, se somos nós cristãos, estamos sendo perseguidos na família, não estamos sendo entendidos na família, parecemos ser a ovelha negra da família, fique tranquilo. É assim mesmo. Tá? Não discuta, não briga, não imponha, deixa falar. Né? Deixa. Quantas vezes nós... mas deixa falar, não briga e não discuta, mas não deixa de seguir. Porque nós também temos aquela ideia assim, olha, Guto, eu não sigo nenhuma religião porque minha esposa não gosta, meu marido não quer, meu filho não aceita, meu pai não concorda, minha mãe não abençoa. E eu digo para as pessoas, olha, a nossa evolução espiritual só compete a nós, mas a ninguém. Não é assunto discutível com ninguém. O meu papel de pai, eu discuto. Eu discuto com a minha esposa, às vezes até com meus filhos, né? Para saber se eu estou sendo um bom pai, para saber se... Marido, discuto. Papel profissional, se eu sou um bom médico, engenheiro, se eu sou um bom advogado, se eu sou... Discuto. Na verdade, a gente discute sobre tudo, assim, aborda assuntos. Mas evolução, religião é pessoal, intransferível e indiscutível. Não se discute. Quem se beneficia da religião? Somente o fiel daquela religião. É ele que está se beneficiando. Então é ele que tem que escolher qual é a religião para ele, independente de qual caminho ele vai escolher. O restante da família, respeitar. Antes, um islâmico de bom coração, um católico moralizado, um espírita bondoso, caridoso, um bandista que auxilia as pessoas, do que qualquer um dessas denominações religiosas que não tenham um estudo aprofundado delas e dão exemplo para a sociedade e para a vida completamente contrário. Pensem nisso. Então, meu filho, se aquela religião me faz bem, me traz paz, me faz refletir sobre o meu comportamento, me transforma num ser humano melhor, pronto, essa é a sua. Então,
Qual é o objetivo da religião? Reforma íntima. Religião que não traz reforma íntima não tem sentido. Busque a reforma íntima na religião que você se adaptar nela.